Ouviremos agora o excelentíssimo ministro de Estado da Saúde, senhor Arthur Quiorio. Vou falar em pé. Pode ser? Boa noite a todos, a todas, companheiros e companheiras. Eu queria fazer uma saudação especial à Marta, coordenadora do Fórum Mineiro de Saúde Mental, ao Wilton Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, a Elisa, presidente do CRP lá de São Paulo, meu estado, a Silvia Maria, representando aqui a diretoria da Associação dos Usuários de Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais, a Eliane, do CRP de Minas Gerais, a Miriam, né, esse ícone da luta da reforma psiquiátrica brasileira, né, pela comissão organizadora. É verdade, quando eu era secretário lá em São Bernardo, até tentei levá-la, tentei roubá-la de BH, mas ela não quis ir trabalhar comigo, me deixou na mão. Mas eu quero, em seu nome, saudar toda a comissão organizadora. A gente sabe o trabalho, a dificuldade que é organizar um evento desse porte, mas o quanto é importante, inclusive para possibilitar para as novas gerações de militantes da saúde mental, da reforma psiquiátrica, a produção dessa história viva que tem sido construída no nosso país e no mundo. Saudar minha companheira Conceição Rezende, da Setorial Nacional de Saúde do PT, o Paulo Amarante, querido companheiro, vários de vocês aqui que têm construído essa história. Eu fiz questão de aceitar o convite que me foi feito para vir hoje a BH. Eu vim especificamente para isso, vim de São Paulo, uma agenda o dia inteiro, preciso estar amanhã cedinho, portanto, tem que voar hoje de qualquer jeito de volta para Brasília, que amanhã a gente tem uma reunião com os ministros da Índia, da China, da Rússia, da África do Sul, lá dos BRICS, mas eu dei um jeito de encaixar na minha agenda essa passagem por BH para manifestar o profundo respeito, apoio, comprometimento com a luta e com a reforma psiquiátrica no Brasil. E por entender que a marca de uma prática revolucionária, que esses 35 anos de Basaglia, de reflexão, de provocação, de incitação à construção de uma sociedade mais livre, ela nos dá a oportunidade de reproduzir as situações que nos fazem mexer com as nossas próprias vidas. Eu vinha de São Paulo para cá no avião e vinha pensando, eu estava me lembrando do meu 3º ano de faculdade de medicina. Eu fiz faculdade em Petrópolis e eu me lembro muito bem da minha entrada no manicômio pela primeira vez. Eu, quando eu era menino, eu tinha feito um trabalho voluntário num presídio na minha cidade, em Santos. Eu sou da Baixada Santista. E, quando eu entrei no manicômio pela primeira vez, no 3º ano de faculdade, e eu era muito interessado pelos temas da saúde mental, da loucura, era uma coisa assim que gostava, tanto que a minha irmã acabou virando psiquiatra, né? E eu não. Mas o que mais me chamou a atenção, e ela gostava de outras coisas e não virou outras coisas, mas o que mais me chamou a atenção, e eu era muito menino, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, portanto, eu tinha ali por volta de uns 18 anos, já estava militando na reconstrução da UNE, né? Foi naquele período das diretas já, redemocratização. O que mais me marcou é que a gente comparava, eu, pelo menos, comparei o que eu tinha visto num presídio em São Paulo, onde tinha pessoas que tinham cometido assassinato, latrocínio, roubo, e etc. e tal, e no hospital psiquiátrico, e as condições do hospital psiquiátrico eram profundamente e escandalosamente mais subhumanas. Se para mim já era difícil aceitar a condição do cárcere, ainda mais de alguém, tá certo? Que o único pecado, que a única situação era de, além de tudo, a vida ter lhe colocado o transtorno mental como um dilema para a sua vida. Então, eu não conseguia compreender. E eu convivi muito mal com aquela situação. Eu não consigo, se eu fechar meus olhos, eu vou sentir o cheiro daquele hospital. Eu consigo lembrar da dor, da cor da pele das pessoas, porque também era profundamente marcante
que eram negros, que eram pobres, né, que eram pessoas sofridas, e aquilo me marcou profundamente. Eu fui fazer residência em Botucatu, no interior de São Paulo. Desculpa falar da minha vida, mas eu acho que as passagens que eu tenho com a história da saúde mental são muito provavelmente histórias que também se cruzam com a de muitos de vocês. E eu fui fazer minha residência em Botucatu, e na cidade muito próxima tinha um secretário municipal de saúde chamado Davi Capistrano, né, que tinha uma secretária, tinha o Ticanori, que já trabalhava com ele, Roberto Ticanori e tal, e eu participei como residente daquele primeiro encontro, que talvez vocês que já eram todos capos, aí, lideranças do movimento, não vão nem lembrar que tinha uns bagrinhos lá, uns meninos, e a gente escutou, participou daquele encontro da luta, na verdade, quase que um encontro fundante, né, do ponto de vista de organização do movimento da luta antimanicomial. E eu fiquei muito assim, mexido, porque eu dizia o seguinte: tem uma dimensão da loucura que pode ser confrontada com a dimensão da cidadania, da produção da liberdade, quer dizer, tinha a ver com a discussão da democracia, tá certo? E da necessidade de fazer uma ruptura com aquele modelo de sociedade. E tive a oportunidade de trabalhar com o Davi, depois em Santos, voltar para a minha cidade, participar, de alguma maneira, da experiência da intervenção no Hospital Anchieta. A gente olha as fotos de Barbacena, né, são as mesmas que a gente encontrava no Hospital Anchieta, porque a diferença é que o Hospital Anchieta era mais apertadinho, então o aglomerado era muito maior, mas era o mesmo cheiro, as mesmas cores daquele hospital que eu tinha visto em Petrópolis e que tinha me afastado do tema da saúde mental. E a gente pôde viver uma experiência radical de extinção, de fechamento da Casa de Saúde Anchieta, ao longo do tempo que eu fiquei trabalhando com o Davi, de viver a construção da rede substitutiva e ver que era possível, trabalhando com a dimensão da cultura, da arte, com a dimensão do emprego, da geração de renda, do envolvimento das famílias, mas da disputa na sociedade do significado da loucura e da vida em liberdade, porque era isso que representava aquela experiência que eu vivi, como sei que foram outras experiências, como a que vocês viveram em Minas, em outros cantos do país, e que dialogava o tempo inteiro com aquilo que a gente tinha aprendido com Basaglia, com Rotelli, com Saraceni, com tantos outros companheiros. Eu não sou da área de saúde mental, mas eu me sinto profundamente comprometido com essas coisas que eu vi. E aí eu virei, depois de muito tempo, logo na sequência, com 29 anos, secretário de uma cidade muito pobre, vizinha de Santos, que era São Vicente. E com toda a dificuldade do mundo, em 93 a gente construiu um CAPES 24 horas, uma rede de saúde mental, mostrando que não era só em cidades ricas, estruturadas, maiores, como era o caso de Santos, Campinas, BH, que era possível construir redes substitutivas. E assim fui vivendo. Virei secretário de saúde de São Bernardo há um tempo atrás e, novamente, lá tinha um manicômio, ironicamente chamado de Lacan, com 300 leitos contratados pelo SUS, 2 CAPs construídos a partir de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas que, na verdade, eram 2 ambulatórios chumbregas, vocês usam essa expressão aqui em Minas também? Daqueles bem safados, que funcionavam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, para fazer triagem e internar no hospício. E começamos a construção de uma experiência radical de implantação da reforma psiquiátrica, que eu vivi, que eu liderei como secretário durante 5 anos, tá certo? E que deu o prazer de ver a desconstrução, tá certo? Que só não foi total, porque o governo do Estado de São Paulo, à medida que a gente fechava os leitos, ele contratava, pagando 3 vezes mais para transformar nas clínicas públicas do Laranjeira, tá certo? Pagas a peso de ouro, exatamente para confrontar o trabalho que a gente fez. A gente conseguiu botar o dedo nas feridas. Das 18 comunidades terapêuticas que tinham no município, nós conseguimos fechar 14. 4 eu não consegui, mas nós fechamos 14. E fomos construindo a rede substitutiva. Mas eu vou contar para vocês que talvez o dia mais feliz da minha vida foi quando eu, chegando no Rio de Janeiro para uma atividade, eu ouvi na rádio, numa rádio qualquer que o carro estava tocando, este ano agora, eu já como ministro, sem ter nenhuma participação nisso, mas como um torcedor muito grande, a comunicação de que aquele hospital psiquiátrico que eu tinha frequentado no 3º ano
tinha sido fechado em Petrópolis com a abertura da rede de CAPs na cidade aqui do Rio de Janeiro. Então, para mim, eu estou contando um pouco isso para falar um pouco assim, isto que passou não é referência teórica, é referência simbólica, é referência de luta para cada um de nós. E se a gente olhar o jeito de cuidar desses últimos 35 anos, e o que nós tínhamos no país há 35 anos, e comparar o que tem agora, nós avançamos demais. Nós estamos produzindo uma outra história. E eu concordo, isso não significa que nós temos que comemorar e nos acomodar, mas significa que é uma referência para a gente continuar lutando. Quando eu vou no encontro agora, no Mercosul, quando eu vou na reunião na Assembleia Mundial de Saúde e vejo os outros países, certo? A gente, objetivamente, começa a perceber que nós andamos anos-luz na frente de outros países da América Latina, da Europa, da África. Nós acabamos de fazer uma parceria com o governo do Haiti, devastado pelo terremoto. O Lula esteve lá e fechou a construção de 3 hospitais, 2 laboratórios de saúde pública, na época que ele era presidente, né? Treinar pessoal, agente comunitário, etc. Acabamos. Encerramos agora. Semana passada foi encerrado. Quando eu fui inaugurar agora, em abril ou maio, né? Acho que foi maio, foi exatamente perto de 18 de maio, porque eu não pude quase participar, porque eu estava lá no Haiti. E aí o presidente do Haiti e a ministra da Saúde me pediram uma ajuda para a saúde mental. E eles queriam que a gente reformasse os hospícios deles. 3 hospícios que tinham lá na cidade. Aí eu falei assim, está fechado o apoio. Só tem uma questão. Nós vamos acabar com o manicômio para construir outras coisas aqui no lugar. E é isso que o governo brasileiro está fazendo. Uma cooperação sul-sul. Ticanori tem coordenado, tem apoiado essa coisa, está praticamente fechado, captamos recursos do governo brasileiro e de organismos internacionais para começar um processo de reforma psiquiátrica no país mais miserável das 3 Américas, que é o Haiti, que tem problemas profundos. Portanto, nós temos uma importância hoje que muitas vezes a gente não consegue perceber. Vir a Minas neste encontro significa a esperança que eu tenho como ministro da Saúde, que nos próximos 4 anos, Minas Gerais possa aprofundar o processo da reforma psiquiátrica para valer. Agora, eu preciso reconhecer, como já foi feito aqui na mesa, pelos que me antecederam, que esse processo de mudança, ele não é fruto da decisão governamental. Ele também faz parte, assim como o Basaglia utilizou a situação de ator em situação de governo para produzir transformações profundas, para influir no Congresso italiano, para conseguir fazer a produção da desinstitucionalização por dentro, mas, objetivamente, tá certo? Nós sabemos que a nossa história é uma história que é fruto do trabalho de muitos atores, fortemente impulsionado pelo movimento social, pelos trabalhadores da saúde mental, pela Associação dos Usuários, pelas articulações políticas que foram construídas, pelas articulações com os parlamentares que militam no campo dos direitos humanos e que, incansavelmente, são esses atores que vêm protagonizando esse projeto antimanicomial e acumulando, inclusive, muitas conquistas. Por isso que eu acho que tanto o Fórum como a associação que organizam têm toda a credibilidade, têm toda a respeitabilidade e merecem, da minha parte e de todos nós, este crédito ao retomar esse processo, a resgatar a contribuição de Basaglia, a produzir o encontro de antigos militantes, mas, acima de tudo, mirar nos novos militantes da reforma psiquiátrica. Né? Até porque isso nos aponta sempre que é possível cuidar de um jeito diferente quando a gente fala em saúde mental. E vale a pena lutar por isso. Eu acho que a gente vive um momento muito delicado do ponto de vista da nossa reforma psiquiátrica. Nós começamos a viver, nós temos ainda as grandes cidades, os grandes centros, que ainda relutam na construção da rede de atenção psicossocial nos moldes da reforma psiquiátrica. Mas o desafio é o do período de interiorização e de adensamento da presença dos CAPs em todo o território nacional. E aí, nós temos que ter uma conversa muito franca, muito franca. Não dá para dizer que nós estamos construindo uma rede substitutiva que possa ganhar o espaço do manicômio
e produzir um outro jeito de cuidar, ainda que nós tenhamos mais de 2.000 CAPs em funcionamento no Brasil, quando apenas 6,5% não passam de 200 CAPs, funcionam 24 horas ininterruptamente. Isso é brincar com a ideia de que nós estamos disputando o projeto com o hospital. Então, sem a capacidade de garantir a hospitalidade noite, a hospitalidade nos feriados, no sábado, no domingo, para as pessoas com transtorno mental, nós estamos enganando os usuários e enganando as suas famílias. Nós vamos ter que construir, nós vamos ter que ter a ousadia. Ontem estava tendo a reunião dos coordenadores, do Fórum de Coordenadores de Saúde Mental lá em Brasília, municipais, estaduais, e eu fiz essa provocação. Na hora que a gente interiorizar, talvez não caiba o modelo de CAPs que nós temos nas grandes cidades. Pelo tamanho das cidades, pela capacidade de pagamento, pelo modelo, pelas dificuldades colocadas, nós vamos ter que pensar em estruturas alternativas, em desenhos alternativos. E eu convoco este fórum, literalmente, peço a contribuição, porque vocês estão vivendo isso no dia a dia, para a gente pensar outros arranjos organizativos da nossa rede que seja capaz de lidar com essa questão. Tem um CAPS funcionando, você pode ter uma UPA funcionando no final de semana, você pode ter lá uma Santa Casa ou um hospital geral que pode ter uma dinâmica de cuidado para segurar no período da noite, no final de semana. Nós vamos ter que pensar como fazer isso a partir dos princípios da reforma psiquiátrica, mas nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu com o SAMU, inclusive aqui em Minas, que não expande, que não se estende para a totalidade, com a desculpa de que os municípios são pequenos e que a população está esparsa. Ora, essa é a realidade do Brasil. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 30 mil habitantes. Portanto, ou a gente tem modelo para o Brasil como um todo, ou nós não vamos universalizar o acesso aos serviços da atenção psicossocial. Então, olha, são 2.155 CAPs, tá certo? E nós vamos precisar produzir. Isso é tão forte que eu não vou esquecer, porque foi no dia do jogo do Brasil e Alemanha, aquele que nós perdemos 7-1. Então, é impossível esquecer. Ai, se o Galo tivesse jogado com o Brasil, não tinha sido 7, tinha sido 14. Calma, calma. O Cruzeiro talvez tivesse sido 14 ou 15 também. Calma. Só não podia ser o Palmeiras, senão, meu filho, aí o negócio ia ser feio. Aqui em Minas Gerais, você tem que tomar cuidado, né? É igual Porto Alegre. Mas olha só, o que eu estava dizendo é o seguinte: nesse fatídico dia, nós estávamos, eu, Lumena, o Faustinho, que é daqui de Minas Gerais, com a Dilma, com a presidenta Dilma, conversando sobre o programa de governo. E quando chegou o tema da saúde mental, e começou a gente falar de quantos CAPs precisariam ser construídos ao longo dos próximos 4 anos, quantos CAPs AD, como é que seria o número de residências, etc., ela, no ato, falou assim: mas não venham me enganar com essa história de serviço que fecha sexta-feira às 17 horas. Isso não serve, isso eu não aceito, isso a família não aceita. Ora, quando a presidenta do país tem essa percepção, nós que lutamos para construir, de fato, a reforma psiquiátrica, nós vamos ter que construir alternativas para isso. Então, eu quero colocar que essa é uma questão que eu não só considero talvez uma das mais desafiadoras, mas que Minas Gerais pode dar uma resposta nos próximos 4 anos muito contundente no sentido de consolidar. Agora, é claro que a gente tem outros avanços importantes. Nós temos os 800 leitos de saúde mental que já estão funcionando hoje em hospitais gerais, e outros 1.500 que já receberam incentivo do Ministério e que estão sendo implementados, e que nós vamos ter que radicalizar, cobrar, para poder compor com essa rede de CAPs. Nós temos 60 unidades de acolhimento, e outras já em funcionamento, e outras 130 em processo de construção, de implantação. É muito pouco ainda, mas é um avanço. É inegável o impacto que 119 consultórios de rua hoje já têm, do ponto de vista de atendimento às pessoas que têm transtornos mentais, que têm a dependência ao álcool e outras drogas e que vivem em situação de rua. 695 residências terapêuticas, né? É uma coisa muito interessante, são 8.000 leitos. Esse é o número de hoje. 8.000 leitos
fora dos manicômios em saúde mental. Em 26 anos de SUS e um pouco menos de luta pela reforma psiquiátrica, a gente avançou para substituir 8.000 leitos. Mas isto é insuficiente para o que a gente precisa. Foi colocado aqui também sobre as RAPs, sobre as redes de atenção psicossocial. Nós temos mais de 400 redes no Brasil. 1/3 apenas pactuou a sua rede regional. Agora, não basta apenas o gestor, sentar o Estado e os municípios, dizerem o que vai ser a rede, passa lá no Conselho, quando passa, no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, porque o desafio é transformar essas redes, esse pacto, de fato, numa rede viva, numa rede que se transforma, que aceita os desafios em ato, inclusive lidando com os conflitos, trazendo a dimensão da responsabilidade dos trabalhadores, o protagonismo dos usuários, das suas famílias. Para apoiar todos esses desafios, nós temos investido fortemente na educação permanente. Só em relação aos agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem, que é uma força de trabalho expressiva no âmbito do SUS, nós estamos, nesse momento, envolvendo 290.000 trabalhadores num processo de capacitação oferecida em todo o Brasil, que chamamos Caminhos do Cuidado, reforçando a participação dos profissionais da atenção básica no cuidado em saúde mental, em transtornos mentais e álcool e droga. Eu acho que esse trabalho todo que nós estamos fazendo, ele dialoga diretamente com o desafio da desinstitucionalização e da promoção do direito ao tratamento em liberdade. Nada faria sentido se a gente montasse essa rede substitutiva sem mexer na cidadela do horror, que é a institucionalização, que é a presença dos manicômios. Hoje, nós já temos 4.292 pessoas que vivem longe das internações manicomiais, pessoas que tinham sido cronificadas e que recebem os benefícios do programa de volta para casa, tá certo? Que, inclusive, no ano passado, teve um reajuste de, mais ou menos, quase 30%. E eu quero falar para vocês que quem viveu a experiência, né, da plantação das residências terapêuticas fica profundamente marcadas por elas. Eu, na minha vida pública, já inaugurei hospital, já construí UPA, construí serviço de um monte de coisa, já inaugurei CAPS, mas eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, nada me emociona mais, nada valeu tanto a pena na vida como cada residência terapêutica que a gente conseguiu inaugurar e tirar 6, 8 companheiros e companheiras que estavam com um destino praticamente traçado de viver em regime privado e resgatar para a liberdade, reconstruir histórias de vida que, às vezes, são fragmentos de história de vida, dada a cronificação, mas que vão, alguns com muito sucesso, outros apenas viver. Tem um caso lá de São Bernardo, uma figura que ficou 25 anos, a gente não conseguia saber nada dele, a não ser que ele era gaúcho, e tinha cara de gaúcho, e que adorava fazer churrasco. Ele mal lembrava o nome dele, tal grau de cronificação, e ele queria ser padeiro, e conseguiu participar lá com a Secretaria de Educação de um curso de padeiro, chegou a trabalhar 6 meses como padeiro. E 6 meses depois, ele infartou e morreu na residência. Gente, ir ao velório dele, com seus 7 familiares, 7 companheiros que ali viviam, com os cuidadores, com a equipe de saúde mental, a equipe de referência do CAPS, que tinha estabelecido vínculo, mais o assessor de comunicação da prefeitura, mais não sei o quê. Porque, quando a gente menos percebeu, tinha se estabelecido na cidade uma rede fantástica de relações, de afetos. E aquele camarada, que depois de 1 ano e pouco, depois de passar 26 anos internado, preso dentro do Lacan, servindo como mão de obra barata, ele vai me morrer. Mas uma coisa assim, que nos confortava é que a gente via assim, ele morreu em liberdade, caramba. Não tem coisa mais simbólica do que alguém chegar a um momento, que vai chegar para todos nós, quer queiramos, quer não queiramos, tá certo? Mas que isso aconteceu em liberdade. Então, gente, eu queria dizer para vocês assim, que nada marca mais a gente. Agora, raramente eu vou conseguir viver isso como ministro, porque esse espaço não é o espaço do encontro local.
Este quem vive são os trabalhadores, os usuários, aqueles que fazem a rede viva, concreta, funcionar em todo o país. Eu acho que na nossa agenda não cabe só serviço de saúde mental. A nossa agenda é uma agenda bem traçada pela arte, pela cultura, pela questão do emprego, pela geração de renda, pela reconstrução das vidas, do significado. Mais do que cuidar de um doente, é construir um projeto de vida singular, mais do que terapêutico, mais do que terapêutico. Portanto, esse trabalho que nós temos de implementar a reforma psiquiátrica no Brasil, ele é, de fato, revolucionário, como já nos provocava o Basaglia. Eu quero dizer que essa experiência que nós estamos vivendo, seja no Haiti, seja o impacto que a reunião de usuários de serviços de saúde mental e familiares que nós fizemos em Brasília, em 2013, teve com a Carta de Brasília, provocando companheiros e companheiras que militam nessa área, de 18 países diferentes, seja no desafio de enfrentar a política de álcool e drogas, de cara limpa. Eu fui recentemente, Fausto estava comigo, meu assessor, nós tivemos uma reunião de manhã em São Paulo, e à tarde, 6 horas da tarde, eu tinha uma reunião no Albert Einstein, aquele hospital chique lá de São Paulo. E nós não tínhamos o que fazer durante a tarde, estávamos com um espaço mais ou menos livre, que é coisa rara na vida da gente ultimamente, e nós resolvemos ver o de braços abertos e a Cracolândia, sem muito avisar. Ligamos para a Secretaria Municipal de Saúde, o secretário não podia acompanhar, estava com agenda, foi a companheira coordenadora de saúde mental e o Rogério Sotile, que é o responsável pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. E fomos ver a experiência que estava no começo, bem no começo. Gente, a Cracolândia de São Paulo, que eu tinha conhecido há anos atrás, já não é mais a Cracolândia, porque ela tem a mão de um projeto ético-político que vai transformar a vida das pessoas. Eu saí tão impactado, com muitos problemas, porque quem vinha de uma experiência local como eu vinha, de 5 anos, já começou a perceber, querer dar palpite, não tem jeito, a gente é assim mesmo, né? Mas a gente pôde observar, e no caminho eu liguei para o prefeito Fernando Haddad. Falei, prefeito, é o ministro, tal. O ministro, aquele jeitão dele, né? Olha, eu estou te ligando para parabenizar. Ele, por quê? O que eu fiz? Falei, olha, eu fui na Cracolândia sem avisar e fui ver as ações articuladas, como é que estão, de moradia, de emprego, as oficinas de cultura, tal. É impressionante, porque é uma coisa que tem uma dimensão de volume, vale a pena, né, as pessoas conhecerem, é desafiador, não será nada perfeito, nada idealizado, vai ser um grande, grande desafio. Mas eu disse para ele, você está de parabéns. Assim, para quem tem compromisso com esse projeto, é de arrepiar, mostrar o seguinte, que no lugar aonde concentra, talvez, a dinâmica mais desafiadora para enfrentar, pelo volume, pela magnitude, pela exposição pública, esteja se produzindo uma situação como essa. Foi muito engraçado que o Fernando Haddad falou, puxa, ministro, acho que é a primeira vez desde que eu assumi que alguém me liga para dar parabéns, né? Porque a vida do gestor também é sofrida. E isso é importante, porque é um projeto em disputa, como se disse aqui. Se alguém acredita que os nossos avanços já nos deram uma posição de hegemonia na luta, está profundamente enganado. Nós ainda somos contra-hegemônicos. Contra-hegemônicos. O poder político da psiquiatria, dos psiquiatras, das corporações, das instituições, e dessa direita que se incomoda com a diferença, se incomoda com a diversidade, que não consegue conviver com isso, é profundamente desafiante para nós todos. Por isso que acho que resgatar o caráter revolucionário, aceitar o confronto, sempre com inteligência, traçando as estratégias, vendo que cada um de nós, juntos e separados, podemos fazer nos papéis que assumimos, é fundamental. Eu quero só finalizar, até porque já falei muito, não é certo? Para dizer que essa revolução que o Basaglia nos convida a fazer ainda é um projeto em disputa no nosso país. Eu quero reafirmar isso categoricamente. Agora, nós temos muitos atores que trabalham fortemente contra, mas nós também temos muitos atores que trabalham fortemente para que a gente consiga consubstanciar esse projeto como um projeto. E, por isso, nós precisamos tomar posição o tempo todo. O tempo todo. Nós temos uma dívida histórica, o nosso país tem, a América Latina tem uma dívida histórica com as pessoas em sofrimento psíquico, inclusive aquelas que são decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.
E isso vai exigir da gente também uma luta ferrenha do ponto de vista da preservação dos direitos humanos, dos direitos de cada pessoa por uma vida com mais dignidade. E eu acho que é isso que, expressamente, o governo federal, e a minha vinda aqui representa, efetivamente, o posicionamento do governo federal, é o posicionamento que nós pretendemos ajudar a pagar. Essa dívida com milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que têm transtorno mental, que têm a dependência álcool e outras drogas e que foram perdendo progressivamente a sua cidadania, a sua dignidade, por conta da institucionalização e da ausência de políticas. Isso implica, como eu disse, produção de políticas de saúde, com acesso ao trabalho, à educação, ao lazer, à moradia, à qualidade de vida, enfim, a um monte de coisa. Mas também implica na produção de novos formatos, de novas estratégias, de novas maneiras de lidar com esse desafio no dia a dia. Eu queria dizer uma coisa para vocês, repetir aqui o que alguns de vocês ouviram lá no congresso da Abrasme, né, em Manaus, que eu participei recentemente também. Fiz questão de ir ao norte do país. Eu tenho ido nas coisas da saúde mental, nas que dão, eu estou em todas elas, né? Nem que vire arroz de festa, mas dizer uma coisa que eu quero dizer. Quando eu tomei posse como ministro, agora em fevereiro, eu disse que eu era acalentado pelo sonho de a gente poder fazer, nos próximos anos, a construção de uma sociedade sem manicômios. E eu queria aqui fazer o mesmo pacto que eu propus lá em Manaus. Eu conto com cada um de vocês para que isso seja possível. E vocês podem contar, não só com o ministro, mas com a equipe do Ministério da Saúde, para a gente ter uma sociedade sem manicômios. Obrigado. Muito obrigado. Depois amanhã